Tudo bom com vocês? Vamos começar o nosso primeiro ciclo de debate sobre meio ambiente e sociedade. A primeira convidada que eu chamei para a gente discutir hoje o tema Impactos Ambientais, Reflexões para o Amanhã, é a professora Jacimária Medeiros. Professora, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite do CPCom. É muito importante um profissional da sua área discutindo essa temática, né? Nada melhor do que alguém que esteja inserido na temática para dar uma discussão boa, né? E mais uma vez agradecendo novamente a sua presença aqui, vai ser enriquecedor para os alunos CPCom e para quem estiver ouvindo também, que não é aluno CPCom, informação nunca é demais, né? É sempre bem-vinda. E aí, fica contigo, pode se apresentar. Tá bom. Então, bom dia, Jackson, bom dia a todos, em especial aos alunos do cursinho do CPCom. Como ele já falou, meu nome é Jacimária Medeiros, eu sou professora do curso de Geografia aqui da UERN, no campus de Pau dos Ferros, há 10 anos. Sou formada em Geografia pela UFRN, tenho mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UERN e tenho doutorado em Geografia pela UFRN, perdão. Então, gostaria de iniciar agradecendo o convite do Jackson, né, que eu conheci agora. Eu acho que a universidade tem muito esse papel de estar interagindo com a sociedade, eu acho que é um dever nosso buscar essas parcerias. Então, vai ser muito prazeroso poder contribuir com vocês nesse momento, né, poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu já venho construindo ao longo da minha carreira, ao longo da minha atuação profissional. Então, só agradecer, Jackson, e a todos do cursinho. Sim, agradecemos. Inclusive, justamente, esse é um dos papéis da universidade, né? Quando eu fui aluno de graduação, a gente sempre aprendia no PIBID, né? No PIBIC, que um dos papéis é a comunicação com a sociedade. Isso, a parte da extensão mesmo, né? Isso, a comunidade escolar também, fazendo aquela interação bacana, que é assim que funciona, que a coisa anda direitinho, né? Isso. Bom, o tema, como eu tinha falado, é impactos ambientais, reflexões para o amanhã, né? A gente está vivendo um período de pandemia, né? Essa pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, né? E é a maior crise de saúde pública no século, né? E a gente não deve discutir só saúde, né? Só saúde. A gente deve discutir outras pautas que refletem na saúde pública, né? O impacto ambiental, né, professora, ele reflete na saúde pública. Exatamente, diretamente. Como está acontecendo agora. Qualidade de vida. Com certeza. E aí a gente está trazendo aqui esse ciclo de debates, hoje com a professora Jacimária, né? Depois a gente vai ter uma reunião, um debate com a Kênia, né, que é a engenheira sanitarista. Depois vamos ter uma reunião com o William Nilson Pessoa, que é um biólogo da UFRN. E fechando, vamos ter uma mesa redonda com Messias e Juninho, que são professores de biologia. Messias é botânico, né, está no mestrado em ciências florestais, e vamos discutir outras pautas em educação ambiental. Então, vamos iniciar a nossa temática de hoje, impactos ambientais, reflexões para o amanhã. E aí, a primeira pauta que a gente vai discutir agora será os principais impactos ambientais no Brasil e no semiárido. Então, nós sabemos que impacto ambiental é no mundo todo, a gente tem impactos ambientais de diversas formas, no planeta todo, né? O ser humano em si, ele é uma bomba relógio, ele é uma bomba de destruição do ambiente. E aí, professora, vamos discutir, focar mais aqui no Brasil. Quais são os principais impactos ambientais que a gente tem no nosso país, né? Vamos começar por aí. Pronto, então tá ótimo. Vamos tentar direcionar as nossas falas, né? Essa primeira parte que nós vamos conversar a respeito dos impactos ambientais. Então, são impactos que são sempre trabalhados nas provas do Enem, então vocês precisam estar bastante antenados com relação a isso. Nessa discussão ambiental, ela, teoricamente, é uma discussão nova, mas ela, da década de 80 para cá, vem ganhando cada vez mais força, através do ativismo, da proposta da ecologia e tal,
mas vem sendo uma temática que sempre é trabalhada nas provas do Enem, né? Então, nós vamos, a priori, tentar entender o que é um impacto ambiental, né? O impacto ambiental vai ser um impacto no meio ambiente. Então, que tipo de impacto é esse? É qualquer tipo de interferência ou de mudança no ambiente, né? Ocasionada por quem? Ocasionada pelo homem. Então, por isso que esse tipo de alteração, ela é chamada de modificações ou mudanças no ambiente causada por causa antrópica, que é o homem ocasionando esse tipo de modificação. Por N motivos. Então, assim, o homem, ele sempre vai tentar adaptar o ambiente para o que for melhor para você. Então, se o ambiente está frio, o homem vai lá e cria uma forma de torná-lo quente. Se está quente, ele vai lá e vem uma forma de torná-lo frio. Se tem vegetação, mas ele quer utilizar aquele espaço, ele vai lá, retira a vegetação, faz a alteração que for necessária no solo para o tipo de construção que ele queira realizar. Então, isso é desde o processo de que o homem começou a ser homem, que ele tem essa relação com o meio ambiente, com a natureza. O que acontece é que nos últimos anos a população ela tem se tornado gigantesca e o planeta é um só e ele continua com os mesmos recursos desde que o mundo é mundo, né? Que a Terra é Terra. Alguns recursos são renováveis, mas outros não são. Então, por esse motivo, é que vem se trabalhando toda a questão dos problemas e dos impactos, porque o planeta não tem mais suportado, né, tem se passado da conta da capacidade de suporte que o planeta tem. Então, gostaria de lembrar para vocês também que os impactos ambientais é muito comum a gente atrelar somente a questão negativa. Mas lembrem que impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente. Então, essa alteração, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, né? Então, é muito comum cair na prova, impacto ambiental positivo. Não, mas não existe, porque as pessoas já atrelam automaticamente a questão negativa, mas existem sim os impactos positivos, e eu vou exemplificar para vocês. Então, os impactos negativos, eles são aqueles que são atrelados à questão do desequilíbrio ecológico. São aqueles que trazem grandes problemas, né? Como, por exemplo, a retirada da vegetação, desmatamento, que você vai ter problemas com relação ao solo, você vai deixar esse solo mais propenso aos processos erosivos, você vai deixar de estar a vegetação recebendo umidade, a água da chuva e mandando lentamente para esse solo. Ou seja, você vai estar retirando a proteção natural que esse solo tem, né? Então, você está alterando negativamente. Já quando a gente pensa no impacto positivo, a gente pode estar lembrando de várias ações que são realizadas no sentido da recuperação ou da preservação. Por exemplo, uma área já foi tão degradada, tão impactada, que determinada empresa, ela foi orientada pelos órgãos fiscalizadores a fazer algumas medidas mitigadoras desses impactos. Então, fala, né, professora? Exatamente, isso. Então, o caso uma caso daquelas salinas que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Então, elas estão localizadas em áreas de manguezais, né, em áreas estuarinas. Então, muitas vezes, as empresas, elas recebem a missão de repovoar aquelas áreas com espécies de mangue. Então, elas vão passar por ações de replantio, de remanejamento de algumas espécies, a questão da educação ambiental, que elas são obrigadas a promover. Então, esse tipo de impacto aí são impactos positivos. Então, vocês devem sempre lembrar disso, certo? Com relação aos principais problemas ambientais que existem no Brasil, agora que a gente já sabe o que são os impactos ambientais, que são positivos e negativos, eu tive uma preocupação de dar uma olhada nas últimas provas dos Enems passados, e não só de geografia, né, mas também de biologia, porque é uma temática que pode cair, que é concernente à
não somente a uma matéria em específico, mas ela pode ser trabalhada na geografia, ela pode ser trabalhada na biologia, e a depender da forma de abordagem, ela pode ser trabalhada também em outras ciências, como a É um química. tema transversal, né? É um tema transversal. Trabalhar a interdisciplinaridade ali forte. Isso. Tanto que nos PCNs, na BNCC agora, é um tema que é tido como um tema transversal, né? Então, assim, o carro-chefe dos impactos ambientais a nível de Brasil, e eu diria até que a nível de mundo, não tem como fugir dessa discussão, seria a questão do efeito estufa, né? O primeiro grande problema ambiental do Brasil. Então, assim, eu sou professora de climatologia aqui no curso de geografia. Eu sempre converso com meus alunos. É muito comum também os alunos atrelarem a questão do efeito estufa como algo negativo, quando, na verdade, o efeito estufa ele é extremamente positivo e importante. Afinal de contas, é graças ao efeito estufa que a gente consegue manter a temperatura estável, média na Terra de 15 graus, né? Então, o que acontece é que as pessoas estão intensificando o uso de gases de efeito estufa. Então, que gases seriam esses, né? Seria o gás carbônico, seria o metano, seria o óxido nitroso e os tão falados CF6, né? Clorofluorcarbonetos. Então, lembrando que esses gases, em sua maioria, eles existem através de fontes naturais, como a partir do momento que um vulcão entra em erupção, ele está lançando gases, a própria respiração dos seres humanos e dos animais, a questão das queimadas e dos incêndios, e aí quando eu falo de queimadas e incêndios, eu estou falando de queimadas e incêndios naturais, e não aqueles que são proporcionados pelo homem, ou seja, pela ação antrópica, né? Eu estou falando ainda de causas naturais e pela própria decomposição aeróbica dos seres. Então, o que acontece? O homem, através de sua capacidade de alteração, ele tem aumentado a quantidade desses gases de efeito estufa, fazendo com que haja um aumento na temperatura mundial, né? Não só no Brasil, mas mundial. Então, através de quê? Através do desmatamento, através das queimadas e principalmente através da queima de combustíveis fósseis, né? Nós temos muitas pessoas no mundo, nós temos um mundo cada vez mais globalizado e as pessoas estão o tempo inteiro indo e vindo de um lugar para outro. E assim, não é um automóvel com 5 pessoas, sai de casa 2 pessoas, cada um no seu carro. Isso. Saem 2 vizinhos, muitas vezes vão para o mesmo lugar, mas vai cada um no seu carro. Então, assim... países, fique à vontade, Jackson, sempre que quiser. Tanto que tem países que estão utilizando mais a bicicleta, né? Países menores que estão deixando de lado um pouco o automóvel. Né? Essas indústrias de automóveis, que são desses países pequenos, entraram... creio eu, numa espécie de acordo, porque eles vendem para o mundo todo, né, a marca, e aí esses países pequenos estão investindo mais em bicicletas. Isso, né? Isso é muito comum na Europa, essa realidade. É muito comum na Europa, países nórdicos, países escandinavos, né, essa temática ela é muito relevante, porque tem muita discussão, né, você como geógrafo, eu como biólogo, a gente discute muito sobre essa temática na sala de aula, discute entre amigos, numa roda de conversa entre amigos. Isso. E tem muito artigo aí que bate de frente com essa temática, né? Falando assim de aquecimento global, por exemplo. A poluição industrial, ela gera um dióxido de carbono, ela gera vários gases nocivos, mas por muitos anos ficaram pegando no pé do dióxido de carbono, do CO2. Apenas, isso. Apenas. Sendo que fatos históricos, né, mostram que, por exemplo, no Carbonífero, foi a época que teve a maior emissão de CO2 no planeta. E ela foi conhecida como o boom da vida, né? A explosão da vida. Foi a época que teve mais vida na Terra. Consequentemente, foi a época que teve mais CO2. Naturalmente, porque CO2 é o combustível, um dos combustíveis das plantas, né, para a produção de açúcar. Né? E assim,
os animais também se beneficiam desse processo de produção das plantas, na fotossíntese. Só que se discute pouco os outros gases nocivos. Exatamente. Tanto que quando caiu no Enem, aquela questão do pum da vaca, né? Da vaca Isso. que poluiu, que ajuda a poluir ali a atmosfera, todo mundo tirou como piada, e porque realmente muita gente não entendeu. Não entendeu, né? Tirou do metano. a questão do metano, porque os alunos não conhecem tanto o gás metano. Né? Infelizmente, algumas escolas não abordam o gás metano e a sua origem, né? Nas minhas observações aqui, eu tinha justamente frisado a questão do gás carbono e do metano também, que são justamente os dois gases que têm essa maior capacidade do aumento da temperatura. Então, essa questão da vaca que ele colocou, né, eu estava lembrando, né, e algumas pessoas, nossa, mas o pum da vaca vai ser responsável por isso? Na verdade, como a vaca ela é ruminante, ela está o dia inteiro ali mastigando e arrotando o metano, né? Então, são coisas que são muito importantes você ter lembrado, Jackson, porque é o dia a dia dos nossos alunos, né? Nós temos um público, pelo menos na universidade, nós temos muitos alunos que vêm da zona rural. Estão naquela realidade. Então, é o dia a dia, é o muro, o quintal deles, e eles não conseguem, às vezes, fazer essa relação do local com o global, que é tão importante também, Sim. tão abordado dentro das provas de Enem. Que deveria ser vantajoso, né? Porque eles Exatamente. estão vivendo questões cotidianas, eles estão lá fazendo questões do cotidiano deles, né? Isso. Então, quais as consequências desse efeito estufa com esses gases de efeito estufa em quantidade aumentada pelo homem, né? Seja pelos transportes, pelas indústrias, pelas queimadas, pelos desmatamentos, né? Nós temos aí um problema histórico de desmatamento dos nossos domínios, ou biomas, ou ecossistemas, sejam como quiserem chamar, sendo mais conversado e abordado da Amazônia, mas por que não as queimadas da Caatinga, que é nossa, que é nordestina, que é semiárida, né? Pouco estudada e que sofre tanto com esse problema também do desmatamento. Será o nosso último tópico dentro dos impactos ambientais. Sim. Então, as consequências vão ser, né, o degelo dos polos, um degelo acentuado nos polos, o que, consequentemente, vai ocasionar o aumento do nível dos oceanos, e esse aumento do nível dos oceanos vai ser responsável por um desequilíbrio no ecossistema costeiro, né? Porque a gente sabe que tudo demais é veneno, né? Sim. Então, isso vai ser responsável pelo desaparecimento de algas de diversas espécies, certo? A partir do momento também que eu tenho um aumento no nível dos oceanos, eu posso dizer que vai haver uma maior dissolução dos sais presentes, né? A gente sabe que existe bastante sais nas águas dos oceanos, então vai ser responsável também por esse aumento da acidificação das águas dos oceanos, vai ser responsável pelo aumento da evapotranspiração das florestas, o que, consequentemente, se eu tenho uma maior evapotranspiração, eu vou ter uma maior saída do que entrada, ou seja, vai haver mais perda por transpiração do que entrada pelas chuvas. Então, possivelmente, essas florestas, elas passem por um processo de savanização, como a gente chama na geografia, né? Ou seja, savana é algo muito comparado com o tipo de vegetação comparado com a caatinga, que são aquelas espécies mais adaptadas, raízes profundas, espinhos, para poder sobreviver. Então, florestas como a Amazônia, isso não é de um dia para a noite, tá, gente? É assim, é um processo contínuo e lento. Então, pode acontecer como consequência de uma floresta passar pelo processo de savanização, certo? Não é de dia para a noite, mas a gente sempre vai estar deixando gerações, né, futuras. Exatamente. É como eu sempre digo também para os meus alunos. É muito importante pensar nessa perspectiva. O mundo que eu quero deixar para as minhas filhas, qual é o legado que eu quero deixar para as minhas netas, para as minhas filhas, né? Se eu já estou vivenciando um mundo comprometido, um planeta abalado, impactado,
eu tenho que trabalhar pelo menos para que elas pelo menos vivenciem o que eu estou vivenciando hoje. Sim. Porque se continuar nesse ritmo tão acelerado, a gente questiona muito para onde é que a gente está caminhando, né? Com certeza. Então, quais seriam, Jackson, as formas para que a gente pudesse mudar um pouco, combater um pouco essa questão do efeito estufa enquanto algo negativo, né? Seria a questão da adoção dos biocombustíveis, seria o uso da energia solar e a energia eólica, que é um tipo de energia dita limpa, né? Limpa entre aspas, porque qualquer tipo de alteração ou modificação gera um impacto, né? E nesse caso vai ser aqui negativo. Eu tenho amigos que estudaram até a influência que os aerogeradores da eólica geram na fauna, nos pássaros. Ora, se até um sistema de agroflorestas, que você faz a sua cultivar em uma linha e você planta plantas nativas em outra linha, aquilo ali vai ser importante ecologicamente. A sua plantação de comida vai ser muitas vezes preservada por aquela outra linha de plantas nativas. Porém, ainda impacta. Ainda é um impacto. Pois é. Queira ou não, porque uma parte daquela ali eu estou plantando comida, né? Então, queira ou não, assim, ao pé da letra, eu estou impactando de forma benéfica e de forma também não benéfica. Isso. Ao mesmo tempo. Com certeza. Então, seria a questão da adoção, como eu falei, dessas energias ditas sustentáveis, e também a questão do reflorestamento, né? Porque você reflorestando, você está propiciando que as plantas elas realizem o processo da fotossíntese. Então, você vai estar contribuindo grandemente para que haja uma diminuição dos efeitos negativos desses gases do efeito estufa, né? Para que a gente consiga permanecer por muito tempo com essa temperatura ideal para a sobrevivência da espécie humana, que é de 15 graus, temperatura média. Lembrando. Salientando o que aconteceu em São Paulo, né? Esses últimos anos aí, essa grande seca que teve em São Paulo, essa grande estiagem aí com os reservatórios perto do nível morto, né? Coisa que a gente não via acontecer. Há séculos, né? Pois é. E devido ao quê? Devido à falta de densidade pluviométrica lá no norte do Brasil, né? Que toda aquela chuva formada na floresta amazônica, ela vai para os Andes, rebate lá nos Andes e vem de volta para os estados brasileiros, né? Isso. Então, mais uma prova de que esse impacto aí antrópico, né? Essa ação antrópica, ela causou um malefício à sociedade brasileira. Jackson, e também quando a gente aborda essa questão do efeito estufa, da questão do aquecimento global, que estão intimamente ligados, eu acho que é muito importante a gente fazer uma ressalva também que eu acredito que nessa última edição do Enem, eu acho que essa questão do Covid, do coronavírus, ele vai ser bastante discutido, né? E assim, já são vários estudos, várias pesquisas científicas que mostram que de janeiro, a gente sabe que o coronavírus lá na China começou no finalzinho de dezembro, então a gente já considera meio que de janeiro para cá, né? Muitos países, a encabeçar a lista a China, que é um dos maiores, é um dos principais países responsáveis pela questão da poluição atmosférica, né? E os níveis de diminuição desse tipo de impacto na atmosfera é considerável na China, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, e aqui no Brasil, né, a gente sabe que o epicentro foi São Paulo, está sendo São Paulo da Covid-19, e em São Paulo também houve uma redução significativa na questão da poluição atmosférica. Então, tinham alguns relatos que eu achei fantástico até, que é possível ver o céu em São Paulo. Veja só, né, ver o céu. Porque em São Paulo você olha e você não consegue ver o céu, você vê aquela massa cinza, que é o que a gente chama da inversão térmica, né? Então, graças à inversão térmica, você vai ter aquela nuvem cinza o tempo inteiro. Pronto, comparado muito como quando está nublado para nós aqui. Então, durante esse tempo de pandemia, o isolamento, o distanciamento,
as pessoas têm relatado que voltaram a ver o céu. Então, por aí dá para a gente ter uma noção, uma mínima noção dos prejuízos que nós estamos causando à natureza, ao meio ambiente, né? E lá nem 60% faz, né, o isolamento, assim. Pois é. Imagina se o isolamento fosse um lockdown para todos, em um mês. Imagino só. Qual era a situação, né? Eu já estou preocupada com o tempo, já estou olhando aqui, já é 9h35. Não, vamos lá, não tem problema, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, eu pensei o tempo em vocês. Se a gente passar, eu tô em casa. Tá bom, eu também estou. Então, um segundo impacto que eu gostaria de trabalhar com vocês, e aí eu acho que Jackson, pela formação dele, pode me ajudar bastante, é um tema muito abordado no Enem, é a questão da eutrofização artificial dos corpos hídricos, né? Então, é muito comum para nós aqui, a gente está falando de Brasil, é um tema a nível de Brasil, mas a gente sempre tem que estar reportando para a nossa realidade, para o nosso semiárido, né? Então, é muito comum nesse período chuvoso, né, eu sou ciclista, pedalo muito na zona rural, e a gente vai passando pelos açudes, e a gente vê aquele açude todo coberto com aquela massa verde, né? Ali, e a gente fica, meu Deus, eu ouço muitos colegas perguntando, Mário, o que é isso? Explique aí que você é geóloga. Que bonito, né? Que coisa linda. Tá tão florido. E ali, na verdade, é um processo de eutrofização, né? O que é o processo de eutrofização? Seria um aumento na quantidade de alimento disponível dentro daquele reservatório. Sim. Concorda, Jackson? Isso, um aumento da biomassa, né? Porque aquelas plantas, elas se beneficiam da matéria orgânica despejada naqueles mananciais ou concentrada naqueles mananciais, e essa matéria orgânica ela vai servir de nutrição para plantas da superfície. Exatamente. E essas plantas tendem a fazer esse tapete, né, que vai prejudicar os organismos que vivem abaixo desse tapete vegetal formado pelo aumento da biomassa. Sem isso, bloqueando a luz, adeus fotossíntese para alguns organismos e prejudica toda a biota que existe ali, tanto a microbiota quanto a macrobiota, né? Exatamente. Então, assim, falei há pouco, né, que tudo demais é veneno. Então, as espécies que vivem ali dentro daqueles reservatórios, elas precisam de alimento, mas não em excesso, né? Quem é que vai ser responsável por esse aumento na quantidade de alimento dos reservatórios? Nós, né? De que forma? Principalmente através do cocô, né? Que vai parar ali através dos esgotos domésticos. Então, através dos saponáceos, seja sabão, seja detergente, seja restos de alimentos, e também até a questão do uso excessivo de fertilizantes, que são muito usados de forma indiscriminada aqui pelos agricultores, né? Sem um mínimo de conhecimento. Então, a gente vê como, mais uma vez, o homem, ele está causando um impacto negativo, gerando um desequilíbrio ecológico, porque esse excesso de poluentes biodegradáveis, eles vão gerar um problema na cadeia que existe dentro daquele manancial, dentro daquele açude, né? Então, eu vou ter um aumento na questão dos decompositores aeróbicos, eu vou ter um aumento nos sais, e eu vou ter um desequilíbrio nas águas e nas plantas aquáticas que vão crescer em excesso. Então, aquelas plantas que, às vezes, a gente, ai, que linda, é uma Vitória Régia, ai, essas pequenininhas são lindas, elas são plantas macrófitas, né, porque elas vivem na água, e elas funcionam como um bioindicador de poluição. Sim. Então, se você vai passando na parede de um açude, num rio, é mais de água parada, a questão da eutrofização, você vai passando num açude, na parede de um açude, e você vê a presença dessas plantas macrófitas, as plantas aquáticas, você já sabe que há um forte indício de que aquele reservatório está agonizando, está passando por um impacto ambiental, né? Porque a presença delas já é uma resposta quanto a isso. Tanto que a gente pode fazer, inclusive, análise, enquanto pesquisadores, a gente pode fazer análises na parte radicular dessas plantas. Porque nessa parte radicular dessas plantas aquáticas,
que a gente vai entender quais são os compostos tóxicos que elas estão absorvendo daquela água ali. Exatamente. Então, a fitoquímica, né, pode se fazer. E muitos dos alunos, inclusive, até acadêmicos, né, até alunos de graduação, eles veem a questão macro, né, do tapete, e eles vão entender que o impacto é só em peixes, é só em crustáceos, em moluscos, em algas, mas a principal massa viva dali é a micro, que é o fitoplâncton e o zooplâncton. Zooplâncton, isso. E esse tapete vegetal vai atrapalhar a fotossíntese no fitoplâncton, né, o processo fotossintético ali no fitoplâncton, que são as microalgas, e ocasionalmente vai atrapalhar a nutrição do zooplâncton. E acabando esses organismos aí, desequilibra toda a teia alimentar, né? Porque esses organismos são fonte de alimento para outros animais. Isso, é uma cadeia, né? São a fonte base de alimento. Então pode cair questões relacionadas ao universo plâncton, tanto o zooplâncton quanto o fitoplâncton. Vamos ficar atentos. E é muito interessante, tipo, cada impacto que a gente cita, você tem um mundo de questões que podem ser abordadas, né? Sim. Então, sempre abrir a mente o máximo possível para todas as questões que podem estar intimamente relacionadas com aquela temática. Então, eu gosto muito da questão e eu acho que é algo que funcione bastante para memorização, para Enem, eu gosto muito de mapas mentais, sempre trabalho isso com meus alunos, sabe? Então, pegue uma caneta, coloque lá, eutrofização artificial, aí vai puxando as caixinhas e tenta elencar o máximo de possibilidades de assuntos correlacionados com a temática, que vocês vão ter grande chance de obter êxito nas questões. Eu puxo a orelha deles toda a aula presencial que a gente teve, eu puxo a orelha. Ano passado eu puxei. Gente, produzam mapas mentais. Gente, a aula tá escura, né? Para muitos, se a maioria entendeu e a minoria não entendeu, quem não entendeu, produza mapa mental que eu garanto que vai acender uma luz. Eu cobro mesmo também, Jackson, e funciona bastante. Depois eles reconhecem. Então, acho que a gente pode finalizar esse ponto e passar para um outro impacto, que é a questão da maré negra. Sim. Né? No Brasil, talvez aqui no Nordeste, afinal de contas, há pouco tempo nós vivenciamos um problema aqui no Nordeste, né, de maré negra. O que é a maré negra? É mar contendo petróleo. E como é que esse petróleo vai parar nos corpos d'água? Né? Através de derramamento, de vazamentos, de tombamentos de grandes navios que vão transportando esse material de um lugar para o outro, né? Então, esse problema da maré negra, o derramamento de petróleo, ele traz muitos problemas. Por quê? Porque o petróleo, ele fica concentrado na superfície aquática. Então, você gera naturalmente uma barreira para que a luz solar, ela penetre, e ela é de fundamental importância, né, para que o processo de fotossíntese ocorra. Então, com essa menor iluminação, eu vou ter uma diminuição na taxa de fotossíntese, e eu vou ter também uma menor quantidade de trocas gasosas entre os organismos que vivem naquele ambiente. Então, além disso, nós podemos estar relacionando também a questão do acúmulo de petróleo que vai ocorrer nas brânquias e nas penas de muitos animais, né? Nas brânquias dos peixes e nas penas de muitos animais aquáticos. Então, isso é um problema seríssimo também. E até dentro do organismo também, de mamíferos aquáticos, de aves aquáticas. O lado de fora é muito triste de se ver. Imagine aquele lado de fora do lado de dentro. Quando você faz você tem que fazer uma necrópsia em um animal, né? E aí você vê que o trato gastrointestinal desse animal está repleto de óleo. É triste. Pois é muito triste. Tem até algumas imagens bem chocantes, né? Quando alguma localidade está vivenciando esse problema, ocorre um derramamento, sempre saem algumas imagens que são bem chocantes, né? Principalmente da fauna. Não é verdade? Isso. Então, assim, a priori, eu tinha pensado em trabalhar com esses 3 problemas, que eles são
tidos como o top 3, né, os principais abordados em termos de impactos ambientais a nível de Brasil. Ótimo. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho a nossa atenção agora para a nossa realidade, que é a realidade semiárida, né? Então, assim, a priori, destacar que o semiárido, ele é uma região dentro de uma região. Então, você pega a região nordeste do Brasil e você tem dentro dessa região aproximadamente, sei lá, não vou me arriscar a chutar em porcentagem não, mas a maior parte desse território nordestino corresponde à realidade semiárida. Sim. Né? Até porque é até difícil trabalhar em termos quantitativos, porque a gente tem as áreas de transição, a gente não sabe exatamente quando um limite termina e começa outro, mas a gente sabe que é um tipo de região que ocorre nos estados nordestinos e ainda pega um pouco de Minas Gerais também, né? Como nos basear vindo ali de Natal até Pau dos Ferros, que a gente vai ter uma mudança considerável na vegetação logo em Santa Cruz, a gente já vê, né? A gente já vê uma quebra significativa, né? E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o porquê. Então, vamos pensar, quando a gente trabalha na questão vegetal, de vegetação, florestal, a gente tem que analisar que a vegetação nada mais é do que a resposta de um ambiente. A resposta da interação dos elementos que compõem um ambiente. Então, se eu tenho floresta amazônica lá mais ao norte do Brasil, eu tenho aquele tipo de vegetação lá porque as condições climáticas, de solo, geológicas, elas propiciam esse tipo de vegetação. Da mesma forma, trazendo a realidade aqui para o Nordeste semiárido, nós vamos ter um tipo de vegetação específica para as condições que nós temos, as condições físicas que nós temos. Que condições são essas? Então, a priori, eu gostaria de destacar a questão climática, né? Porque, assim, quando você pensa em semiárido, você de cara já atrela a questão climática, né? Que é o quê? É pouca chuva, vou falar numa linguagem bem nossa mesmo, é pouca chuva, né? Essa chuva geralmente entre 600 e 800 milímetros. Essa chuva, ela não é regular todos os anos, ou seja, a irregularidade das precipitações, nas provas pode cair assim, porque eu sempre falo para os meus alunos, se nós tivéssemos regularidade, ou seja, se todos os anos no semiárido chovesse 600 ou 700 ou 800 milímetros, nós teríamos uma situação climática muito confortável. Mas nós não temos, temos irregularidades. Então, um ano chove 200, no outro 400, em outro 600, em outro 100, aí em outro chove 1.200. Então, essa questão da irregularidade é algo que precisa ser bastante considerado. A questão da alta evaporação é uma característica do semiárido, então faz com que além de chover pouco, evapora muito. Então, isso faz com que saia muito mais água do que entre, né? No balanço hídrico, quando a gente vai considerar, as perdas vão por evaporação ou evapotranspiração vão ser bem superiores às entradas pelo aporte de chuva que cai aqui na nossa região. Certo? Outra característica. Pode falar. Eu só quero frisar aos alunos questões de fisiologia vegetal, Sim, viu, pessoal? Claro. Dê uma reforçada, a gente vai ver, mas sempre dê uma reforçada a questão de transpiração nas plantas, tá? Porque a questão de transpiração nas plantas é um tema fundamental que pode ser ligado a essa temática que a professora está explanando aqui, tá bom? Então, a fisiologia vegetal, ela está atrelada a questões de climatologia também, a questões que são referentes à climatologia também. O tipo de planta que faz essa transpiração, como é que ela faz, né? E aonde é que ela está fazendo essa transpiração.
Uma outra característica da questão climática é a concentração em poucos meses do ano. Então, geralmente, quando é que as chuvas ocorrem para a gente? Ocorrem entre fevereiro e maio. Esse ano, ele está um ano bom de inverno, como a gente chama, né? A gente está em junho e ainda está chovendo, e as previsões indicam que até julho vai chover, mas não é dezembro e janeiro, viu, pessoal? O ministro interino da Saúde está totalmente errado. Não é dezembro e janeiro. E não estamos no hemisfério norte. Tá? Exatamente. Chega dói em mim. Imagino. Então, as nossas precipitações, elas se concentram de fevereiro a maio. Isso é o que a gente chama de quadra chuvosa. Corresponde aos meses mais chuvosos. Então, sempre lembrem que existem as exceções, como é o caso que nós estamos vivenciando esse ano. Esse ano é um ano atípico, vocês tirem até pela barragem, que já está próximo de 42% da sua capacidade, né? Isso, atingida. Então, isso nos dá uma resposta de que esse ano está sendo um ano bom de inverno. E aí eu já aproveito para lembrar para vocês essa questão das estações do ano também, né? Nós vamos entrar no inverno em julho apenas. Então, aí, para nós, nordestinos, como nós não temos as 4 estações definidas em virtude da nossa questão climática, então isso causa uma certa estranheza aos nossos alunos. Então, a gente pensa que o inverno nosso é esse momento que se inicia em fevereiro, quando chove até maio. Mas vocês sempre têm que lembrar, né, que mediante o eixo de inclinação da Terra, o movimento de interação da Terra com o Sol, a Terra em torno do seu próprio eixo, faz com que existam a definição das estações do ano, é a marcha anual das estações. O solstício de inverno é 23 de junho, não é isso? O solstício? É 4 de julho. É 4 de julho? Não, perdão, é essa data que você falou, e eu estou falando de 4 de julho, que é o período em que a Terra está mais próxima do... Sim. Mais distante do Sol. Sim, então o solstício é 23 de junho mesmo, isso, né? Isso. Comemora São João. Então, outra característica do semiárido é a questão das altas temperaturas, certo? Que são sempre evidenciadas aqui. Então, vocês veem que, comparado com outras regiões do Brasil, que as pessoas têm costume de usar manga longa, cachecols, jaquetas, a gente nunca passa por isso. Hoje, quando amanhecer o dia, né, vai se aproximando de julho, hoje eu amanheci, levantei com um friozinho, fui na janela, assim, um ventinho tão fresquinho, mas eu dizendo, meu Deus, como a gente é adaptada a essa nossa condição climática, né? Porque aqui dá um ventinho mais frio de manhã, já tá todo mundo... E tem as regiões serranas, né? As regiões serranas têm outra realidade, embora esteja no mesmo semiárido, né? Porque o que eu estou falando é a generalização do semiárido. Então, qualquer ambiente que esteja inserido no semiárido, mas que fuja a essas características que eu estou elencando, ele passa a ser denominado como uma área de exceção. A exemplo nosso aqui das serras de Martins e de Porto Alegre, Luiz Gomes, São Miguel, né? Tantas realidades nossas aqui. Então, em virtude dessa questão climática, e também, mas não só da questão climática, porque nós temos que considerar também o tipo de geologia que nós temos no semiárido, que geralmente, em termos gerais, são rochas cristalinas. Então, essas rochas cristalinas, quais são as características? Elas são rochas duras, elas são rochas impermeáveis, ou seja, elas não facilitam o processo de infiltração das águas, e elas fazem com que as plantas, elas tenham que, com suas raízes, irem muito profundamente, quebrando, né, essas rochas, através do intemperismo biológico, para que elas possam sobreviver nesse meio.
Então, tem a questão do relevo também, né? O relevo predominante do semiárido é a depressão sertaneja, que são aquelas superfícies sempre circundadas por áreas de planaltos. Essa é uma característica de depressão. Sempre está circundando um planalto. E sempre antes de uma área de planície. Por quê? Porque o que está sendo erodido do planalto, o processo de erosão, de intemperismo, está acontecendo e os materiais estão sendo carreados e depositados nessas áreas de depressão. Mas em meio à depressão existem também as áreas elevadas, como aqui as serras, os maciços, os planaltos residuais, as chapadas, a exemplo da Chapada do Apodi, né, que estão repousando sobre a depressão. Então, como um resultado de todos esses elementos que eu fiz a caracterização do semiárido, nós vamos ter o tipo de vegetação específica, que é a caatinga, é a nossa querida caatinga, né? Então, assim, uma dor que eu tenho, uma inquietação eterna em mim é a desvalorização que nós temos para com o nosso bioma, com o nosso domínio, com o que o eu nosso... observo são pesquisadores, a gente tem muito pesquisador lá do sul, do sudeste, que vem estudar a caatinga, e nossos pesquisadores daqui vão para outro local estudar. Né? Vão estudar a floresta atlântica, vão estudar a floresta amazônica. E a gente tem aí uma área que metade degradada, né? Aproximadamente metade foi degradada, e com pouco estudo, e muita riqueza, muita biodiversidade. Né? Então, aqui a gente tem fauna que a gente nem conhece ainda. Então, a caatinga tem seus valores ecológicos, seus valores econômicos, e, infelizmente, eu compartilho da sua dor, professora, porque eu sou um pesquisador da caatinga, eu trabalho doenças infecciosas e parasitárias, mas eu trabalho doenças na caatinga, em animais silvestres da caatinga. Né? Então, poucos colegas, infelizmente, fazem isso. É muito triste. E eu tiro pela própria realidade. Eu gosto muito de sempre trabalhar de pensar nos pequeninos, nas crianças pequenas, né? Então, os primeiros rabiscos e desenhos de uma criança sempre vai ter aquele desenho que é uma árvore, uma casinha, uma nuvem e o sol. Então, você pode observar que a árvore que a criança faz nunca é uma árvore parecida com as espécies da caatinga. Nunca é sempre vai ser, nunca. Sempre vai ser mais para uma macieira ou um coqueiro. O coqueiro sai bastante também. É verdade. Então, assim, talvez... Por que essa criança está reproduzindo isso? Porque é o que ela vivencia, é a não valorização dos pais, né? E assim, eu acredito que é um tipo de vegetação que precisa ser extremamente enaltecido. A caatinga é linda. A caatinga, ela tem uma capacidade de adaptação, resiliência imensurável. Então, você imagine a quantidade de elementos que eu usei aqui apenas no viés climático. Né? Então, e um componente vegetal conseguir sobreviver em meio a tudo isso que foi colocado. Então, é por isso que a espécie, que as plantas da caatinga, quando cai uma chuva, tá tudo verdinho, mas passou o nosso inverno, elas estão todas naquele caráter acinzentado. Aí todo mundo, vixe Maria, que tristeza, coisa feia, morreu tudo. Não. Ali a gente pode dizer que ela tirou sua roupa, ela perdeu as suas folhas para que ela pudesse sobreviver e atravessar o período seco. Afinal, sem folhas, ela vai demandar de menos água, né? Aí vem a questão dos espinhos, que são... Aí vem a questão dos espinhos que existem para que elas acumulem água. Vem a questão das raízes, que são muito profundas, porque há pouco tempo eu falei da geologia para vocês. Então, para que ela possa conseguir água, as águas nas camadas mais subterrâneas, ela tem que percorrer longas distâncias. Então, as raízes são bastante profundas por isso, né? Então, a gente vê que existe uma série de adaptações que essas plantas apresentam. Mas... E nós temos o exemplo da jurema preta.
A jurema preta, ela é um arbusto bem definido aqui na Caatinga, e ela tem como características as raízes bem profundas. Isso. Uma das raízes mais profundas que tem entre as plantas xerófilas é a jurema preta, por essa questão que ela absorve mais água. E ela é a primeira a ficar verdinha, tanto que ela não perdeu as folhas, né? Exatamente. Ela não perdeu as folhas porque ela consegue ter um bom reservatório de água nas suas raízes. Isso. Então, assim, historicamente, a Caatinga, ela vem passando por muitas agressões, né? Muitos impactos ambientais são gerados nesse ambiente da Caatinga. Então, assim, você pegue uma realidade como a nossa, Pau dos Ferros. Então, a priori, você imagine que onde existia toda essa mancha urbana da cidade era uma área natural de vegetação de caatinga. Então, essa vegetação ela foi toda retirada para que o homem pudesse se estabelecer, pudesse morar, desenvolver suas atividades econômicas, pudesse plantar, colher, criar seus animais, né? Então, essas que eu estou falando para vocês são as principais causas do desmatamento, que seriam as queimadas, a extração ilegal de madeira, as pastagens, né, que são características da pecuária, e também a expansão agrícola. Então, o homem, o que é que faz? Então, eu tenho a minha propriedade, eu estou plantando, eu impactei tanto o meu solo que não está dando mais nada. Não tem problema, eu abandono esse pedaço de terra aqui e eu vou empurrando mais para frente, né? Então, eu vou expandindo a agricultura e, consequentemente, eu vou degradando totalmente o meu solo, que é um problema que a gente vai chegar já já. Professora, oi. Uma colega de graduação, ela defendeu o TCC sobre um impacto que ele não é tão discutido em escolas, ele não é tão discutido nos jornais, que é a retirada de areia para construção em regiões de rio. Então, isso é muito preocupante, foi muito bom o trabalho dela, porque ela evidenciou a retirada de areia de rios lá em Carnaúba dos Dantas. Então, lá tem o quê? Lá tem muita fabricação de telha, de tijolo. Isso. A cerâmica lá é forte. E esse é um impacto muito negativo, né, ao ambiente. Demais. Eu costumo dizer que as cerâmicas, elas constituem como um dos grandes problemas. Assim, não tenho nada contra nenhum dono de cerâmica, mas o que é que eu penso? A matéria-prima para a construção, para a fabricação das telhas e tijolos é o quê? É a argila. Então, a argila, é a argila quem dá fertilidade aos solos. Sim. Então, se eu tiro essas argilas, geralmente vai estar próximo dos cursos d'água, como você falou, eu já vou deixar esse ambiente mais pobre, né? Então, vejamos, já tenho a minha matéria-prima, que é a argila, vou elaborar nos moldes as telhas e os tijolos e vou deixar eles vermelhinhos, porque é mais bonita as telhas vermelhas. Então, o mercado acha mais bonito. Como é que eu vou queimar? Com a lenha da caatinga. Né? Então, são poucas. Eu digo porque eu sou da região de Seridó e é um dos polos cerâmicos que nós temos no estado. Estou aqui no Seridó, então, nós sabemos muito bem, né? Pois é. Contado nos dedos a cerâmica que trabalha de forma sustentável. Eu conheço uma em Parelhas que queima, alimenta seus fornos com casca de coco verde. Então, o pessoal vende as garrafinhas de água de coco e o resto do coco fica ali disponível para alimentar esses fornos. Existem outros que vêm pegar, esses são de Santana do Seridó, que vem pegar lenha de caju aqui em Martins, também é tido meio que como legal essa. Mas ando muito por lá pelo Seridó e a situação mais comum que você vê são caminhões na luz do dia, sem nenhuma cerimônia, carregados de lenha da nossa caatinga, né, para abastecer essa atividade extremamente impactante. Então, vejam, o forno foi alimentado com a lenha da caatinga. Quando a lenha vai queimando, o que é que vai acontecer? A fumaça vai subir e é insuportável,
né? Eu digo porque eu conheço N pessoas que têm problemas respiratórios, problemas alérgicos em virtude dessa queima da lenha nos fornos das cerâmicas. Então, a gente tem que questionar muito até que ponto vale a pena. E daqui a pouco eu puxo essa discussão de novo para vocês. Porque a gente tem que pensar também na questão dos solos do semiárido. Então, os solos do semiárido, a gente sabe que o solo ele vai ser formado a partir de um conjunto de fatores, né? A questão da rocha-mãe, ou seja, da geologia, o clima, os micro-organismos, as formas de relevo, tudo isso ao longo do tempo, que também é um fator de formação. Então, vocês imaginem que, da mistura desses componentes no semiárido, os solos, eles são solos profundos, eles são solos bem pedregosos, os solos aqui do semiárido, né? É muito comum a gente ver pedras, como a gente vulgarmente chama aqui na nossa região. Então, esses solos, eles são naturalmente, eles têm vocação natural a processo de erosão, certo? Então, assim, esta é uma realidade natural dos solos do semiárido, a propensão aos processos erosivos. E aí, quando eu falo dos processos erosivos, eu estou me remetendo, e vocês devem frisar, porque na prova pode cair de várias formas. Tanto pode estar se relacionando aos sulcos, que são aquelas pequenas aberturas, até o extremo, que são as vossorocas, que são grandes crateras existentes no ambiente, né? Uhum. Então, veja só, eu tenho solos naturalmente vocacionados para erosão, mas eu tenho um homem semiárido que está o tempo inteiro acelerando esse processo de propensão à erosão. Então, gente, quando o homem ocasiona o desmatamento, é como se ele estivesse minando todas as possibilidades que aquele solo tem. Se eu retiro a vegetação, eu estou deixando esse solo extremamente exposto aos agentes erosivos. Quem são os agentes erosivos? Vento, chuva, né? Aqui no nosso semiárido, quem vai agir de forma mais significativa com relação ao quando do inverno serão as precipitações. Porque quando uma gota de água bate num solo desnudo, ou seja, sem vegetação, ele vai ocasionando o efeito do splash, que a gente chama na geografia, né? Um conceito do Antônio Teixeira Guerra, que é cada gotícula que bate de água num solo desnudo, uma quantidade de material vai saindo do solo e vai sendo carreado para outras porções. Sim. Então, você vai acelerar muito esse processo de erosão, que é a capacidade de perda de nutrientes daquele solo. Então, quando isso ocorre em maiores proporções, você está corroborando, você está contribuindo para que culmine no processo de desertificação, que é um tema muito pertinente também, né, presente em diversos ramos do conhecimento, e que, infelizmente, é uma realidade muito nossa, semiárida, e muito nossa potiguar, aqui e muito nossa seridoense, né? Aqui em Caicó, temos quadros muito avançados de desertificação do solo. Pois é, o seridó, ele é tido, assim, como muito avançado, em estágio muito avançado desse tipo de prática, né, das nossas práticas que estão culminando para o processo de desertificação. Ou seja, a desertificação é a perda química, física e biológica do solo, ou seja, aquele solo está tão sofrido que ele não tem mais capacidade de nada, sabe? Então, no Brasil... Quando eu falo, retira e mata, vai crescer, vai ter as sucessões primária, secundária. Agora, não deixe atingir a um ponto em que seja retirado a vegetação e que seja retirado também os micro-organismos que estão ali. Porque a partir do momento que não tem micro-organismo, isso aí eu dou na aula de microbiologia. Eu sempre falo essa parte de microbiologia ambiental.
Se você anular os micro-organismos daquele solo, não nasce nada. Não nasce nada. E a gente vê bastante, a gente discute muito em pedologia o papel que a microfauna, que os micro-organismos têm, tanto para a formação do solo, quanto para a manutenção e qualidade daquele solo. Como é que vai acontecer as conversões no nitrogênio? Né? Para que entre na planta de uma forma em que atue na parte estrutural da planta, no crescimento, ajude a planta a crescer. Né? Isso. Então, nós temos que pensar que esse processo de desertificação, ele é um processo característico aqui do Nordeste brasileiro. Outras regiões do Brasil ocorre um processo parecido, mas que recebe outro nome, que é no Sul, recebe o nome de arenização, né? Aqui é desertificação. E infelizmente, aqui no Nordeste, nós vamos ter 4 núcleos de desertificação, que é Gilboés, no Piauí, que é Irauçuba, no Ceará, Cabrobró, em Pernambuco, e que é o Seridó, Potiguar, né, o Seridó aqui no Rio Grande do Norte. Então, vejam, de que adianta a gente ser um polo ceramista, a gente ser um polo que por muito tempo foi reconhecido pela questão da extração mineral de N minérios, a exemplo da xelita, na década de 40, sim. De que adianta a gente carregar todos esses títulos se a gente carrega o ônus de ser um dos polos dos núcleos de desertificação do Brasil, né? Não é do Nordeste, é do Brasil e do mundo. Então, assim, a gente tem que pensar muito até que ponto essa questão econômica ela é viável em detrimento da questão ambiental, da qualidade do nosso ambiente. A gente tem que pensar na qualidade de vida, mas a gente tem que pensar na qualidade do ambiente, acima de tudo, né? Porque o ambiente é a nossa casa. Não é questão nem de deixar a economia de fora. Muita gente não entende isso. A gente não é questão, a gente não está discutindo para deixar de fora a economia, né? A gente sempre discute nessa pauta de uma economia sustentável. Exatamente. Então, nós pensamos, acho que a gente já pode ir se encaminhando para, há pouco tempo, Jackson falou, né, na questão que hoje, aproximadamente 50% da caatinga, ela já foi alterada, ou ela está comprometida, né, isso significa muito, muito. Então, por que priorizar a discussão de desmatamento na Amazônia, se você tem um problema tão sério que é seu, que é nosso, que é a questão da caatinga, né? A gente tem que pensar nisso. Eu acho esse dado muito alarmante, dos 50%. Eita, a cachorrada aí tá solta. Só um minutinho, tá gravando? Só um minutinho, tá certo? Tá gravando aí na hora de edição, vai cortar. Só um minutinho. Oi. É cachorro latindo aí, é menino chorando aqui. Meu irmão tá ali dando um jeito nelas. E a Maria. São duas pinchers. Oh, então já se sabe, né? A zoada que fazem. Mas vamos lá, voltando. Desculpe aí, viu? Não, que nada acontece. E um outro dado que eu acho muito preocupante também é que apenas 1% da caatinga está protegida em áreas de conservação, né? Então, assim, gente, 1%. Eu acho que é só para não passar em branco mesmo, né? Só para não passar batido. E a preocupação é com quais as medidas que o Brasil quer tomar, o Brasil a nível de governo, né? Que o governo quer preparar... Restringir cada vez mais, né? Apertar mais o cerco do que já está muito apertado, o que deveria ser expandido. Alargado. Alargado está se apertando. Aqui em Caicó, a gente tem o Rio Seridó, né? A professora conhece bem. O Rio Seridó, por mim, assim, eu tenho uma opinião e é compartilhada com o professor Renato Rocha, da UFRN daqui, não sei se você conhece ele. Demais, meu eterno orientador. Pronto. Professor Renato, a gente tem uma conversa bem saudável sobre uma ativação do projeto
de conservação da fauna dessa região. E, por mim, seria uma APA, seria uma área de proteção ambiental, aquela parte da Ilha de Santana, do Rio Seridó, até o FRN. Jackson, que naturalmente é uma área de proteção ambiental, né? Pelo que está posto nas leis, na legislação, naturalmente vai ser uma área de proteção, né? Mas que, na verdade, isso jamais é. Então, só para lembrar para vocês, né? Porque eu falei que, assim, 1% da caatinga, ela está protegida em unidades de em áreas de conservação. Então, só lembrar para vocês que essas áreas de conservação no Brasil, elas são gerenciadas pelo SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Então, por vezes nas provas pode aparecer SNUC, o símbolo, e aí vocês já vão saber de que é que se trata, certo? O SNUC, ele gerencia, ele fiscaliza, ele cria novas áreas, e ele trabalha em duas perspectivas diferentes. Ele trabalha na perspectiva de áreas de proteção integral, que são aquelas unidades de conservação de uso indireto, cujo principal objetivo é a conservação. Então, e existe também as áreas de uso sustentável, né, onde as unidades de conservação, elas podem passar pelo uso direto, e a preservação, ela é tida como um segundo ponto, certo? Mas, porém, muito importante. Então, nesse sentido, em termos no Rio Grande do Norte, o que a gente tem, né? Exemplificar um pouquinho para vocês, trazer para a nossa realidade aqui. Em termos das áreas, das unidades de conservação, de forma de proteção integral, nós vamos ter o Parque da Furna Feia, que foi criado recentemente, lá em Mossoró, que é uma área de cavernas muito interessante. Nós vamos ter a Estação Ecológica do Seridó, que é uma ESEC, né? Nós vamos... Tá abandonada, né? Infelizmente, depois que o professor Adalberto, né, que era o responsável pela ESEC, faleceu, a coisa desandou, e aqui eu quero até agradecer a Polícia Militar Ambiental do Rio Grande do Norte, a base de Caicó, que anda fazendo rondas lá e anda controlando um pouco a questão dos caçadores, dos desmatadores, e agradecer a polícia porque não está como era antes, assim, a situação lá de pesquisa, inclusive, até afracou mais, e é até necessário que as instituições federais e estaduais de ensino se voltem para aquela área ali. E eu desejo que sejam realizadas mais pesquisas naquela área ali, para que quanto mais pesquisador tiver frequentando lá, eu acho que mais protegido fica a área. Isso. E lembrar que essas unidades de proteção, elas têm um uso científico muito forte, né? Como exemplo, a Estação Ecológica do Seridó, né? Eu tenho grande carinho, foi meu orientador de mestrado, hoje em dia é meu colega de trabalho, o professor Ramiro, que desenvolveu até a sua tese de doutoramento lá na ESEC Seridó, dentre outros tantos, né? Então, eu também tenho um carinho muito grande, porque eu trabalhei um tempo lá com estudo de aves e trabalhei com ecologia de estradas lá, naquela região ali. É uma região muito bonita. Bacana. Então, um outro exemplo no Rio Grande do Norte desse tipo de área de proteção integral seria o Parque das Dunas. Então, você vê que é aquela área fechada, cercada, que as pessoas fazem trilhas ecológicas, né? Trilhas ecológicas, entre aspas. Renato odeia isso aí. Inclusive, eu quero tocar no ponto da Ilha de Santana, que o professor Renato também odeia a Ilha de Santana como ela é. E, na verdade, a Ilha de Santana... Desde o meu tempo de orientando dele, que era o Complexo Beira-Rio. A planta original era algo parecido com o Bosque dos Namorados, né? Assim, muito mais vegetação e poucas áreas de circulação humana. Pois é, né? Você veja que eu faço parte do laboratório dele, do tempo da elaboração daquela maquete. Como faz tempo, né? Mas, enfim.
Dentre as áreas de uso sustentável, aí nós podemos citar, por exemplo, uma realidade bem nossa, Jackson, que é a RPPN Estúcio de Brito, né? Que a RPPN é uma reserva particular de patrimônio natural. Então, a pessoa tem lá uma propriedade que tem um relevante interesse ecológico. Então, a pessoa cria, entra com todos os trâmites possíveis e necessários e cria ali uma reserva particular de patrimônio natural, que é extremamente importante e pouco usual aqui na nossa realidade da Caatinga, né? Se as pessoas tivessem mais consciência, elas poderiam também criar mais áreas desse tipo, ou seja, tem um uso, mas também tem um viés voltado para a preservação, né? E eu gostaria de chamar a atenção também para a questão da Floresta Nacional do Vale do Açu, a FLONA, que também é um tipo de área de uso sustentável, né? Inclusive a FLONA, Açu, eu tenho muito contato com a Ana Luísa, que trabalha lá diretamente, ela é professora do campus de Açu, e tem sido muito bombardeada dentro dessas novas discussões de novas roupagens que o ministro do Meio Ambiente quer dar a essas unidades de conservação, né? Então, vocês que fazem parte dessa massa que constituem a nova elite pensante do Brasil, vocês têm que estarem muito atentos a essa questão, vocês têm que discutir, vocês têm que bater, vocês têm que dar a cara, vocês têm que cobrar muito isso, sabe? Não pensar nessa questão, não se não se empoderar dessa discussão apenas para uma prova do Enem, mas que vocês possam se empoderar dessas questões para a qualidade de vida de vocês, das espécies que compõem o nosso planeta, a nossa casa. Como eu disse, para que os filhos e netos de vocês possam vivenciar esse mínimo que nós estamos vivenciando hoje, né? E assim, sempre tenha em mente que a nossa ação, por menor que seja, ela vai ter uma resposta no ambiente. Então, às vezes, sei lá, se é na inocência ou na malícia, você, chupou uma balinha, joga o papel no chão, joga esse papel aqui, que esse papel não vai ser esse papel que vai afundar o planeta, não. Não vai ser ele o responsável, mas ele vai contribuir para que o planeta afunde, né? Então, assim, é muito comum, toda vez que minhas roupas vão ser lavadas, elas têm que ser sacudidas, porque é saco, sacola, é coisa de tudo que é tipo, só não tem palhaçada dentro dos meus bolsos, sabe? E eu ando nessa peleja, eu ando pedalando com as meninas, aí elas levam as garrafinhas, aí de água mineral, aí termina a água, aí joga lá no meio do sítio que a gente vai passando. Aí eu, mulher, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não, mas não é na cidade, ninguém tá vendo. Aí eu, quer dizer que por ninguém tá vendo, você vai ter esse tipo de prática? Porque aqui, tipo assim, a natureza mesmo vai se encarregar de fazer o que tem que ser feito. Pior, na cidade, jogue na cidade, porque na cidade tem quem tire. Mas aqui no ambiente rural, aquele material vai ficar bolando ali no sistema por 20, 30, 100, 200, 400 anos. E aí eu tenho uma crítica aos governos municipais. Sim. Aos governos, né, falando sempre no plural, né, para não ter parcialidade nenhuma. Os governos municipais precisam investir em lixeiras na cidade. Você anda muito para encontrar uma lixeira na cidade, então não é exagero colocar lixeiras em cada esquina. Não é exagero, porque as pessoas passam de uma lixeira e não acham outra e jogam o lixo ali, numa via de... Pois é. Então, eu acho que a gente sempre tem que lembrar, como eu disse, cada atitude nossa, qual é a repercussão, qual é o papel que vai ter, né? Então, assim, a natureza, ela passa muito pelo processo de transformação de hábitats em pequena escala. E isso é um problema porque não é fácil de ser detectado pela escala que ele tem, né? Então, assim, eles costumam causar mudanças na composição, na estrutura dos hábitats naturais, com efeito a longo prazo.
Então, por exemplo, uma prática muito comum para a gente aqui, que é a questão da caça, né? Você até citou há pouco tempo aí, a caça não sustentável. Então, essa caça a longo prazo, ela vai trazer um impacto na estrutura e na composição dessa floresta, mas também na estrutura da fauna presente ali, né? Seja na fauna de terrestres ou das aves, seja de que tipo for. A extração. Muitas das vezes isso aí até vai ser discutido com o Ianilson, mas muitas das vezes eu estou retirando um animal de espessor de sementes. E um animal de espessor de sementes, ele é fundamental para a recomposição ali daquele ecossistema, daquela flora. Perfeito. E a extração inadequada de madeira, tão criticada aqui, tão falada hoje, e que vocês com certeza vão encontrar isso em algum momento nessas provas que vocês vão prestar daqui para frente, né? Elas tanto trazem impactos diretos sobre a vegetação, como elas trazem para a fauna, né? Isso lembrando que a longo prazo, por isso que é difícil da gente detectar. Então, eu gosto muito de pedalar ali com direção até o Hererê, ou Hereré, como queiram chamar, né? Então, a gente sabe que aquela estrada ela foi construída recentemente, ou seja, a vegetação foi retirada para que a estrada pudesse passar. Então, assim, não tem uma vez que eu vá para o Hereré de bicicleta que eu não encontre cobra no meio da pista. Não é cobra pequenininha, não é cobrinha corre-campo, não, cobrinha de viado, como a gente chama. É cobra grande. Aí o povo fala, Maria, que diabo essas cobras estão fazendo aqui? Gente, elas estão no ambiente natural delas. Elas só querem o hábitat delas de volta, que foi retirado sem nenhum tipo de preocupação. Né? Então, a gente não tem uma coisa que é fácil de ser resolvida, não gasta muito dinheiro, porque o Brasil é um país riquíssimo ainda, é a nona economia mundial ainda, então isso aí não é problema nenhum. Corredores ecológicos. Por que aqui não fazem corredores ecológicos? Isso é. Ei, você falou agora, o Brasil é rico. O Brasil é tão rico que eu não sei de onde está tirando tanto dinheiro para pagar esse auxílio emergencial, inclusive a quem não precisa, né? Pois é. Desculpa aí o parente, mas é porque eu estou muito insatisfeita com isso, gente que não precisa recebendo esse dinheiro. É uma revolta ampla, é uma revolta de muita gente. Muita gente, eu compartilho demais. Então, Jackson, acho que eu já falei demais, você me pediu 40 minutos. Nunca é demais. Está em praticamente 1h30, assim, eu acho que a gente poderia já pensar na finalização. Então, professora. Sempre. Professora. Pronto. Então, para finalizar, pode falar quais são, então, as medidas, né? Então, o que é que a gente pode fazer para o amanhã? O que é que a gente pode, em termos de propagar conhecimento, né? Mas quais são as medidas para o amanhã que a gente precisa urgentemente tomar? Para o amanhã, o recado que eu gostaria de deixar é que a gente pudesse investir mais em educação. E aqui eu não estou falando nem diretamente da questão da educação ambiental, né? A gente sabe que a educação ambiental ela é extremamente importante e ela também é questionada, tida como utópica por alguns pesquisadores, mas antes de pensar na questão da educação ambiental, eu estou pensando na questão da educação como um todo. Então, eu acho que nós temos que educar não os nossos avós, não os nossos pais, mas as nossas crianças. Então, nós temos que criar as nossas crianças atenta a tudo que a gente tem discutido aqui durante essa 1h30 hoje de manhã, né? Então, assim, criança, ela tem a facilidade de aprender as coisas rápidas e ela tem a capacidade de ser um agente multiplicador. E é impressionante quando a criança adquire esse tipo de conhecimento e chega em casa, ela faz vergonha aos pais. E aí o pai, ele vai se sensibilizar pela atitude da criança. Então, já pensou, você joga... E ela tem um apego, você jogando ela tem um apego à natureza.
Você jogando um papel fora e você passando uma vergonha, o seu filho pequeno pedindo para você não fazer isso no meio das pessoas. Acontece demais, Né? né? Então, assim, eu acho que a questão da educação e do respeito é a gente entender, é a gente tentar mudar os nossos valores e as nossas atitudes, sabe? É a gente se entender como uma parte integrante do processo. Porque a partir do momento que eu estou entendendo, Jackson, que eu estou contribuindo para a crise ambiental global, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, né? Tentar fazer alguma coisa mais sustentável, né? Pelo menos eu vou tentar, mas eu não vou fazer nada, não. Não adianta eu fazer coleta seletiva em casa, se o caminhão do lixo, quando passar, vai levar tudo para o mesmo lugar. Meu amigo, se você fizer a sua coleta seletiva, você vai, pelo menos, estar melhorando a qualidade de vida das pessoas que vão receber o seu lixo, né? Que a gente não Sim. costuma lembrar que existem famílias que vivem dos meus descartes, meus resíduos. Então, eu acho que é. E outra coisa, o ato de plantar em casa, de produzir a própria comida num espacinho, numa hortinha, porque aí parte dessa comida, desse lixo orgânico, desse resíduo orgânico, pode virar nutriente para as plantas que você vai se alimentar, do manjericão, da hortelã, do coentro, tomate, enfim. Exatamente. Então, são essas que a gente julga como pequenas práticas que fazem, que pode fazer grande diferença, sabe? E eu acho que a palavra é empatia. É você se colocar no seu lugar e no lugar do outro. Então, eu acho que se todo mundo desfrutar dessa empatia, eu acho que a gente vai ter uma questão de minimização dos impactos, né? Porque eu não vou querer para mim e eu também não vou querer para o meu próximo, porque eu vou estar sempre me colocando no lugar dele. E a E educação sair um ambiental. pouco da. Pode concluir. E a educação ambiental, para mim, é, né, esse viés direto que tem que acontecer desde o berço, e não como uma disciplina no curso de geografia, como existe, e a professora, inclusive, sou eu. Né? Biologia. Então, estou eu ensinando aos marmanjos, a vocês, sei lá, futuramente, Deus queira, de 18, 20 anos, o que é impacto, o que é poluição, o que é uma medida, que é a legislação, fiscalização. Então, assim, eu não acredito que funcione. Eu acredito que ela tem que estar desde o maternalzinho, sabe? Desde a base. Que não seja o projeto, o dia da ecologia, ou o dia da planta, ou o dia do meio ambiente, mas que seja o dia a dia, a nossa vivência seja pautada nessas questões que foram discutidas hoje. E sair um pouco da politicagem, né? É isso que eu queria falar anteriormente. Sair um pouco da política. Às vezes, um político ele oferece um bom projeto ao ambiente, mas esse político ele é de uma bandeira X. E aí os apoiadores da bandeira Y, eles vão boicotar essa bandeira X, esse político da bandeira X, só porque ele é desse segmento. E vão esquecer totalmente um projeto ambiental importantíssimo para a região. Então, se a gente desapegar um pouco da politicagem, né? Porque politicagem é diferente de política. A gente consegue, inclusive, dar um jeito na questão ambiental, nem que seja a passos lentos, mas a gente consegue dar nossa contribuição. Isso. E assim, uma outra coisa que eu penso também é que a gente precisa desenvolver o nosso senso crítico, a gente precisa assumir também um pouco da nossa responsabilidade dentro do processo. Então, se uma coisa não está nos agradando, que a gente possa saber a quem de fato nós podemos cobrar, e a gente possa estar cobrando, que a gente possa estar fazendo denúncias, porque eu acredito que nós somos também muito coniventes com essa questão, sabe? A gente não participa, a gente não fiscaliza, a gente não denuncia, porque a gente tem medo, né, do que possa acontecer a partir dessa nossa denúncia.
Sim, com certeza. E no lugar, às vezes, de cobrar, a gente está aumentando o apoio. Então, não Isso, é uma estrada correta. Né? Não é uma estrada exatamente. correta. Pois é isso, assim, o que eu tinha para falar, contribuir. Eu quero agradecer novamente a professora Jacimária pela participação. Tá? Foi muito enriquecedor, como eu tinha dito anteriormente, que ia ser e realmente foi. Né? São temas muito importantes que vão cair com certeza em vestibulares e vão cair no Enem. Né? Podem esperar que temas com impacto ambiental vão cair sempre, nunca esqueçam Sempre. desses E temas. cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Se fosse colocar tudo, teria que ter um Enem só para impacto ambiental. É. Né? Então, muito obrigado, gratidão, professora. Espero contar contigo nos outros eventos, aí, nas outras oportunidades. Tá? Será sempre bem-vinda a discursar, a debater no CP Concursos, tá certo? Eu gostaria, mais uma vez, comecei agradecendo e finalizo agradecendo em poder contribuir um pouquinho, tanto com o cursinho, quanto com o Jackson, que eu estou conhecendo agora, mas espero que a gente possa estabelecer essa parceria, me coloco à disposição. Acho muito válido esse momento de, acho que tudo que você sabe deve ser minimamente compartilhado com pessoas que estão precisando desse conhecimento. Sim. Então, espero ter atendido às expectativas de vocês, e se não tiver conseguido, vocês podem me procurar, né? Eu sou, além de professora, atualmente eu sou a coordenadora do curso de Geografia. Nós temos laboratórios que são abertos para a comunidade, laboratórios que têm vários exemplares de rochas, tem perfil de solo, tem muitas coisas na área de ensino de geografia que podem ser utilizados por vocês, certo? Então, muito obrigada, Jackson, e mais uma vez ressaltar que estamos, aqui eu falo em nome do curso de Geografia, CAPF, estamos sempre disponíveis para ajudar. Muito bom, muito bom. Gratidão a você, então, ao curso de Geografia, que é um curso bem conceituado na nossa região, bem importante, né, para a nossa realidade ambiental, que a gente tem aí também, aí no Alto Oeste Potiguar, né, de Sim. bastante relevância. E próximos eventos, vamos bolar coisas legais, sim, igual a esse momento aqui, tá? Valeu. E vamos ao Enem. Vamos ao Enem. É isso aí, pessoal. Esse foi o debate com a professora Jacimária Medeiros, né? Foi muito enriquecedor, realmente. Ela entende do assunto, ela trabalha com impactos ambientais, ela trabalha com mudanças ambientais na região do Alto Oeste Potiguar, e ela tem propriedade para isso. Então, ela teve propriedade para discutir o que discutiu, né? E ajudou muito sobre o que pode aparecer no Enem e em vestibulares. Então, eu espero que tenha contribuído para o enriquecimento intelectual de vocês, aluno do CPCom, ou quem não é aluno do CPCom, quem está acompanhando esse debate, tá? Quem acompanhou esse debate. E vamos ao próximo debate, tá? Que vai ser com William Nilson Pessoa, ele é biólogo da UFRN, ele é mestrando em zoologia pela UFPB, e a gente vai discutir biodiversidade na Caatinga, vamos discutir os problemas envolvendo a biodiversidade na Caatinga, tá? E a importância dessa biodiversidade tanto nos ecossistemas quanto na nossa sociedade mesmo. Bom, valeu, pessoal. Muito grato por estar participando, por estar mediando esse ciclo de debate sobre meio ambiente e sociedade, né? A realização do CPCom, tá? E vamos para o próximo debate aí com Gosto de Gás, que tem mais informação bacana para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.